Galileu Galilei apresenta Termômetros. Olá, nobres estudantes e colegas. Hoje, estou emocionado em compartilhar avanços revolucionários na termometria, uma disciplina crucial para a compreensão dos fenômenos térmicos e fluidos. Antes de mergulharmos no trabalho dos nossos talentosos alunos, relembremos a importância histórica da termometria. Desde meus primeiros estudos, a medição precisa da temperatura tem sido uma busca constante. Permitam-me apresentar os alunos João Vitor, Juan Magno, Cauê Bosco e Tayane. Juntos, eles exploraram novas fronteiras na termometria sob a disciplina de fenômenos térmicos e fluidos. O que é um termômetro? O termômetro é um aparelho usado para medir temperatura ou variação de temperatura. É um instrumento composto por um elemento sensor que possua propriedade termométrica, isto é, uma propriedade que varia com a temperatura. O termômetro é um sensor de temperatura. Como surgiu o termômetro? O primeiro termômetro foi inventado por Galileu em 1602. O termômetro era composto por uma parte de vidro arredondada, chamada de bulbo, e um fino pescoço, também de vidro, que servia para ser imerso em um recipiente que contivesse água e corante. Galileu aquecia o bulbo de vidro, retirando parte do ar que estava dentro para, assim, poder embocar o tubo dentro da água. Após mergulhar o tubo dentro da vasilha com água e corante, a temperatura do bulbo voltava a seu valor normal, fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. Dessa forma, Galileu podia comparar as temperaturas de vários objetos que eram colocados em contato com o bulbo, pois a altura da coluna de água dependia exatamente da temperatura do objeto. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a coluna de água. Aqui nós temos alguns exemplos de termômetros, alguns sendo medidos com princípios diferentes, sendo construídos de formas diferentes, mas todos com o mesmo objetivo de marcar a temperatura em uma certa escala de temperatura. Termômetro bimetálico. Os mais conhecidos termômetros bimetálicos baseiam-se no efeito de dilatação de um material composto por dois componentes metálicos com coeficientes de dilatação diferentes. A dilatação acontece quando uma barra de metal ligada a outra barra de metal diferente são aquecidos ou resfriados, resultando diferentes alterações nos comprimentos que irá produzir um aquecimento da barra. Esse aquecimento é usado para abrir ou fechar válvulas, bem como ligar ou desligar circuitos elétricos, ou, em alguns casos, registrar a quantidade de corrente que atravessa a barra. Os do primeiro tipo podem ser construídos de formas semelhantes aos termômetros a líquido. Uma barra, retilínea ou não, ao dilatar-se, move um ponteiro registrador. Termômetro de mercúrio. Consiste basicamente de um tubo capilar de vidro fechado a vácuo e um bulbo contendo mercúrio. O mercúrio, por ter um valor alto de coeficiente de dilatação, ele aumenta de volume a menor variação de temperatura. O volume do mercúrio aquecido se expande no tubo capilar de termômetro. Essa expansão é medida pela variação do comprimento numa escala graduada que pode ter uma precisão de 0,05 graus. Algumas vantagens: o seu ponto de fusão é menos 40 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é 360 graus Celsius, longe das temperaturas comuns em condições normais na superfície da Terra. Por causa da condução térmica ser alta, rapidamente atinge o equilíbrio térmico e se mostra visível a temperatura, e por causa do seu calor específico ser baixo, não diminui significativamente a temperatura do corpo com que se põe em contato. O fato do mercúrio ser um líquido opaco e escuro facilita a visibilidade da marcação, e até mesmo o vidro funciona como uma lupa, tornando ainda mais visível a temperatura marcada. Termômetro de infravermelho. Um termômetro infravermelho, também denominado de pirômetro óptico, é um dispositivo que mede temperatura sem contato com o corpo meio do qual se pretende conhecer a temperatura. Geralmente, esse termo é aplicado a instrumentos que medem temperaturas superiores a 600 graus Celsius.
Uma utilização típica é a medição da temperatura de metais incandescentes em fundições. Basicamente, esse equipamento é constituído por um sistema óptico e um detector. O sistema óptico foca a energia emitida por um objeto sobre o detector. A saída do detector é proporcional à energia irradiada pelo objeto menos a energia absorvida e a resposta desse detector a um comprimento de onda específico. Apesar de ser fácil manuseio, ele apresenta algumas desvantagens, tais como custo elevado quando comparado com outros equipamentos de medição de temperatura. E para realizar a calibração desse equipamento, ainda não foi definido nenhum procedimento padrão. A emissividade é um fator entre outros utilizados para se determinar a energia emitida pela superfície do corpo, pois ela depende da temperatura e do comprimento de onda, no qual a medição é executada. Se a superfície for polida ou estiver oxidada, também irá influenciar nessa reflexão de energia. Falando um pouco sobre o termômetro de máxima e mínima, é um termômetro composto por um tubo curvo no formato de um U, de dois bulbos de tamanhos diferentes, um em cada extremidade. Na parte inferior curvada é colocada uma certa quantidade de mercúrio, nos bulbos são colocados álcool. Um deles está completamente cheio, o bulbo esquerdo, e o outro pela metade, o bulbo direito, pois é preciso ter espaço para receber o produto da dilatação. Dois indicadores de ferro, 1 e o 2, são colocados um em cada extremidade do tubo e estão submersos no álcool, podendo mover-se livremente pelas paredes, sendo assim fica visível a marcação de temperatura máxima e mínima demonstrada pela posição dos indicadores 1 e 2 nas paredes do tubo. Inicialmente, os dois indicadores são levados até o nível do mercúrio por um ímã e somente ele pode movê-los, ou seja, o álcool não altera suas posições. Com o aumento da temperatura, há uma dilatação, tanto do álcool quanto do mercúrio, ocasionando o deslocamento do sistema no tubo em sentido anti-horário devido à localização do bulbo cheio à esquerda, que empurra o mercúrio deslocando o indicador 1 localizado na haste direita. Com a diminuição da temperatura, por conta da contração dos líquidos, o movimento é inverso e faz com que o indicador 2, localizado na haste esquerda, desloque-se até a altura máxima de contração do mercúrio. Temos algumas áreas de aplicação dos termômetros, como na medicina, em hospitais, clínicas, em laboratórios para medir a temperatura corporal dos pacientes, na climatologia, em estações meteorológicas, para monitorar as condições climáticas, prever o tempo, indústrias para controlar a temperatura de máquinas, equipamentos e produtos, em cozinhas domésticas e profissionais para monitorar a temperatura dos alimentos, garantir que sejam cozidos corretamente, em aquecimento, ventilação e ar-condicionado para controlar a temperatura em edifícios, casas e sistemas de climatização. Outras áreas de aplicação dos termômetros são em pesquisas científicas, em laboratórios para várias finalidades, incluindo pesquisa biológica, química e física, na indústria farmacêutica, para garantir que os produtos farmacêuticos sejam armazenados e transportados nas temperaturas apropriadas, em automóveis para monitorar a temperatura do motor e do sistema de refrigeração, na agricultura de precisão para monitorar a temperatura do solo e do ar, bem como estufas, sistemas de controle climático, indústria de alimentos para garantir a segurança alimentar, monitora a temperatura de armazenamento e transporte de alimentos perecíveis, na manufatura de eletrônicos, que controla a temperatura durante o processo de soldagem e fabricação de componentes eletrônicos. Agora iremos falar um pouco sobre as escalas termométricas. Entre elas está a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Celsius, a unidade Celsius, também conhecida como escala centígrada, é uma escala termométrica do sistema métrico usada na maioria dos países do mundo. Teve origem a partir do modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius. A escala é baseada no ponto de fusão e ebulição da água, em condições atmosféricas padrão, aos quais atribuídos os valores de 0 Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. Devido a essa divisão centesimal, se deu uma antiga nomenclatura, o grau centígrado, em 100 partes divididos por graus, que em 1948, durante a nona Conferência Geral de Pesos e Medidas, a CR64, teve seu nome oficialmente modificado para graus Celsius.
reconhecimento ao trabalho de André Celsius e para o fim de desambiguação e com o prefixo cente, no Sistema Internacional de Unidades. Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a escala Kelvin e a escala Fahrenheit, né? A jornada dela no mundo da termometria e vamos estar explorando as duas. Vamos começar pela escala Kelvin. Ela é uma medida de temperatura que encontra suas raízes nos princípios fundamentais da termodinâmica. Ela foi proposta por William Thomson, ele conhecido como Lord Kelvin, em 1848. Essa escala ela tem como ponto inicial o zero absoluto, a temperatura mais baixa, onde as partículas cessam seus movimentos térmicos. A unidade de temperatura Kelvin ela é a mesma que a Celsius, facilitando as conversões entre as escalas também. A escala Kelvin ela é particularmente crucial nos campos da física, como física de partículas, astrofísica e química também, né? Onde a compreensão das propriedades termodinâmicas em estados fundamentais é essencial. Ao expressar a temperatura em termos absolutos, a escala Kelvin ela fornece uma base sólida para as teorias científicas e experimentos que exploram os limites extremos de temperatura. Agora a gente vai falar um pouco sobre a escala Fahrenheit. É uma medida termométrica proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit, em 1724. Essa escala, embora menos comum globalmente, ela é amplamente utilizada nos Estados Unidos, em alguns outros países também, principalmente os colonizados pelos ingleses. Seu ponto de congelamento da água é fixado em 32 graus, enquanto o ponto de ebulição ocorre a 212 graus, ambos sob condição normais de pressão atmosférica. A escolha dos pontos de referência por Fahrenheit tem uma origem peculiar. O ponto de congelamento foi associado ao frio intenso que Fahrenheit experimentou em sua cidade natal, enquanto o ponto de ebulição foi vinculado ao calor do corpo humano. Essa escala ela divide em 180 partes iguais entre os dois pontos, oferece uma medida prática para variações de temperatura do dia a dia, né? E apesar de não ser uma escala padrão adotada internacionalmente, a escala Fahrenheit ainda desempenha um papel significativo em diversos setores dos Estados Unidos. Isso inclui meteorologia, culinária e engenharia. Ao explorar as duas escalas, tanto a Kelvin quanto a Fahrenheit, a gente percebe a diversidade de abordagens para medir e compreender a temperatura a partir delas, né? A primeira nos leva com fins teóricos da termodinâmica, enquanto a segunda já vem com suas origens mais práticas. É uma presença constante em muitos aspectos da vida diária. E juntas, as duas escalas fornecem um panorama abrangente que enriquece bastante o entendimento do calor e do frio no dia a dia. O próximo slide, e finalizando a nossa apresentação, é a conversão de escalas termométricas, né? Que aí tem as fórmulas aí, tanto os Celsius para Fahrenheit, quanto os Celsius para Kelvin e vice-versa.